Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra as imbecilidades, pelo bem-estar social e contra o nazifascismo, contra o golpe que Bolsonaro está armando, não é verdade, Dimitri Salles? Hein? Estamos juntos, bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, aflito com este país. Ô, Dimitri, que pataquada foi a história do Augusto Aras no Senado, né? Você havia dito para nós, já na última vez que a gente conversou ao vivo ou em vídeo, prestem atenção na terça-feira. Terça-feira é muito importante. A história do Augusto Aras é muito importante. Ali é um marco divisório. Não aconteceu porra nenhuma, deu chabu. Que porra foi essa, Dimitri? Deu chabu na nossa bomba. A gente achava que as instituições, enfim, estavam reagindo e, de fato, haveria aí uma orquestração contra o golpismo, contra o bolsonarismo, mas parece que as instituições só reagem quando elas estão ameaçadas. A democracia é um acaso. Se der, a gente protege. E me parece que o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal mandou um recado para o Senado Federal, dizendo o seguinte: ao rejeitar duas denúncias contra o Aras, o Supremo respaldou a indicação do Bolsonaro. Até aí, se o Supremo gostava de conviver ou não com o Aras, é uma outra história. O que interessa para a gente é toda a potência que tem nas mãos um procurador, uma procuradora-geral da República, está sendo desperdiçada. Toda essa potência para proteger as instituições, para proteger a República, para proteger a democracia, é desperdiçada nas mãos do Augusto Aras. Ele não apenas desperdiça, como ele comete crime, quando ele prevarica ao deixar de, por exemplo, propor investigação contra o próprio presidente da República. E ele não faz isso por desconhecer a lei. Ele só faz por estar absolutamente comprometido com o Bolsonaro, tanto nos interesses do presidente quanto nos próprios interesses, nos interesses dele. E, aliás, tem uma outra história aí, bem-vindo, que eu vou contar aqui para vocês, de que já se especula, e por isso que o Supremo não antecipou a decisão, meio que passou pano para o Aras, já se especula que se o André Mendonça não for aprovado no Senado, o plano B do Bolsonaro é justamente o Augusto Aras. Por isso, a necessidade de aprová-lo bem no Senado, para que ele não saia queimado e, de alguma maneira, ele esteja respaldado para ser indicado ao Supremo. Esteja bem acolhido no seio dos outros 10 ministros. Claro. Exatamente, exatamente. Então, tem aí interesses que são muito pouco republicanos. Muito pouco republicanos. Ô, Dimitri, eu estava aqui agora, ontem à noite eu estava assistindo um filme, um documentário sobre a vida de Chico Buarque, na Netflix, e estava recordando a ditadura de 70, os períodos militares da década de 70, e tinha esquecido de uma coisa que o Chico falou, e é verdade, quer dizer, ele não tinha esquecido. Eu sempre falei isto, e o Chico cohonestou no documentário. Eu dizia, o povo não estava nem aí. A gente estava sendo morto, torturado, a gente estava dentro de uma bolha de resistência à ditadura, e a classe trabalhadora e o povo brasileiro apoiando a ditadura, comemorando o Brasil grande, e a gente num marasmo, no marasmo, quer dizer, a luta não andava. E o Chico fala exatamente sobre isso, que ele vai para a Itália e de lá descobre que a maior parte da classe média brasileira apoiava a ditadura, os trabalhadores também apoiavam, o povo brasileiro como um todo estava achando tudo ótimo em 1970, 72, 73. E realmente é verdade. Só em 75, com a morte de Vladimir Herzog, que a gente tem a primeira manifestação de rua. 5.000 pessoas fazem uma passeata em São Paulo protestando contra a morte de Herzog. E são escorraçados na porta da igreja de São Bento, salvo engano, pela polícia militar. Igreja da Consolação. Igreja da Consolação, né? Não, aliás, na Consolação foi o Santo Dias. O culto ecumênico do Herzog foi na Praça da Sé, exatamente. Na Praça da Sé, exatamente. Só de 75, só em 78, portanto, a ditadura se implanta em 64, a gente consegue manter o movimento de massa até 68, depois a gente vai para a luta armada, mas só 10 anos depois de 68 é que Lula, à frente da greve de São Bernardo dos Metalúrgicos, faz a primeira greve, grande greve. Havia tido uma greve em Osasco e outra em Contagem, pequenas greves metalúrgicas, mas a grande greve metalúrgica do ABC paulista, paralisando a indústria. Em 78, 10 anos para acontecer uma greve paralisando o setor metalúrgico de São Paulo. E só a partir de 79, 80, começa o movimento pela anistia,
Em 82, a gente começa a fazer manifestações, a reestruturar a UNE. Ou seja, já estávamos há 18 anos desde o golpe militar. E hoje a gente vê o Brasil, parece na mesma situação. A gente sabe que na pesquisa o Lula está ganhando, o Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro é grande, mas a gente não sente isso nas ruas, não sente isso no povo. Por exemplo, eu tenho a sensação que se o Bolsonaro der um golpe no dia 7 de setembro, vai ficar por isso mesmo, ele faz o que ele quiser. Não haverá nenhum levante popular, nenhuma revolta popular. A gente continua dentro da bolha da esquerda e com uma ameaça premente de golpe. Uma grande ameaça de golpe. Eu acabo de ver uma foto de policiais militares oficiais tirando foto com o Bolsonaro, todos felizes e alegres, e dizendo: nós obedecemos ao Exército. Se houver ruptura institucional, nós estaremos com as Forças Armadas. O que significa isso? Quer dizer, é a história se repetindo. Sabe, uma das razões de eu vir para Portugal, tem muitas razões também, é que quando eu vi o governo Bolsonaro ser eleito, eu disse: eu não quero passar de novo os 20 anos de ditadura. Eu não quero tomar tapa na cara dado por um sargento ou um major qualquer. Eu não tenho idade mais para apanhar na cara. Eu não tenho mais idade para passar de novo por 20 anos de ditadura ou de regime de terror. E parece que Bolsonaro está conseguindo isso. Uma unanimidade no pequeno núcleo dele, mas ativo. Um grupo ativo, um núcleo ativo. Parece que esse cara não sai. A sensação que tem é que não sai. Porque ninguém toma uma atitude. Você falou das instituições, que só se mexe quando são atacadas. Ou seja, ele faz o que ele quiser, mas não ataca determinada instituição. Então, ele não ataca as Forças Armadas e não ataca a Polícia Militar. Isso garante a ele a governabilidade. Não ataca os empresários e não ataca o agronegócio. Garante governabilidade. Quando ataca o Supremo, toma porrada no entorno dele. Será que nós vamos ter que aturar esse homem, meu Deus do céu? Será que a gente vai conseguir, em vencendo as eleições de 2022, um candidato progressista, como o Lula, por exemplo, tomará posse? Como é que vai ficar isso? O golpe está às portas? Bem-vindo, eu acho que a gente, talvez por uma crença de que ainda é possível viver uma democracia e tal, a gente não para para pensar. Mas tudo isso é muito previsível. O Bolsonaro nunca escondeu seu desejo, seu intento. A população brasileira é um projeto fascista, um projeto que defendia preconceitos contra negros, contra a população LGBT. Nós que estamos na oposição, que somos de esquerda, a gente pode até ter esperança na democracia, devemos ter, mas a gente não pode pecar por ingenuidade. A necessidade de se manter todo o tempo mobilizado já deveria ter vindo desde 2016. E, de alguma maneira, a gente se mobilizou. E eu acho que, de forma mais esparsa do que 2016, a gente ainda continua mobilizado. Agora, vale dizer o seguinte: em 2016, a gente conseguiu ocupar as ruas. A gente fez a disputa das ruas contra o impeachment da Dilma. Eu quero crer, volto a falar de esperança, de que se houver um golpe, a gente consiga voltar às ruas, ocupar as ruas. A gente não pode esquecer de que ainda estamos no tempo da pandemia. Isso de fato afasta, isso de fato desmobiliza o risco de ser contaminado, o medo da morte, ou a experiência do luto de quem partiu. Mas uma ruptura drástica pode nos mobilizar novamente. Isso talvez esteja no campo da minha esperança. Mas eu desejo mesmo que a gente consiga ainda algum fôlego de luta pela democracia. Se a gente reparar, ainda que entre 64 e 68 houve mobilização, o AI-5 foi crucial para a derrubada dessa mobilização, houve alguma resistência. Fomos derrotados, de fato. E foi uma derrota muito dura, porque foi pela extinção, pelo ataque vil, resultou na morte de muitos e muitos companheiros. Agora, a gente conseguiu recuperar algum fôlego em 75, a ponto de acumular forças para conseguir vencer a ditadura a partir dos anos 80. Isso está no campo da minha esperança. Se nós vamos conseguir, não sei. Agora, há indícios de que haverá reação. O próprio empresariado já manifestou descontentamento a um golpe. Algum setor mais ao centro da classe política também tem se manifestado, ainda que talvez seja por interesses eleitoreiros ou eleitorais, mas tem se manifestado contra o golpe. O que falta para a gente medir é: vamos ter condição de resistir ou não? E a mobilização dos tempos presentes é que dirá se nós vamos conseguir resistir
a uma investida golpista contra a democracia brasileira. Dimitri, isso é uma visão otimista do que vai acontecer, mas a sensação que eu tenho é que a reação a Bolsonaro por parte das instituições é muito pífia. Das Forças Armadas, não vejo nenhum pronunciamento progressista das Forças Armadas, é como se fosse monolítico o apoio das Forças Armadas e das Forças Militares a Bolsonaro, do empresariado e de todos mais, a não ser quando é atacado diretamente. Dimitri, eu também tenho a sensação, quando as pesquisas falam que Bolsonaro só tem 23% de apoio, 23 pontos de apoio, mas eu tenho a impressão também que o silêncio e a omissão da classe média, fora da bolha, fora da nossa bolha de esquerda, ela é conivente com a situação do Bolsonaro. Ela é conivente com essa situação. Ela não se mete. Por exemplo, a Dóia está preocupada com as nossas filhas que estão no Brasil, com netos e tudo mais. Ele disse, mas não vai acontecer nada com eles. Se houver um golpe, eles vão seguir a vida normal da classe média. Vão trabalhar, vão estudar. Como não aconteceu nada na ditadura militar, com quem não se meteu em política, com quem não teve ideia, com quem não se manifestou. Tem um nível que esta classe média, por omissão, acaba sendo conivente com o estado de coisas. Permite que Bolsonaro nade de braçada. Eu estou errado, Dimitri? A impressão que eu tenho é que a classe média, se preciso for, reelege Bolsonaro. Se a gente não conseguir levar a esperança de volta ao povo, se a gente não conseguir mostrar, por exemplo, que se tirar o Barroso, se fizer o impeachment do Alexandre de Moraes, não vai cair o preço da gasolina, não vai baratear o preço da carne. Se a gente não conseguir mostrar que a responsabilidade da tragédia que o país vive está nas mãos de um sujeito que só age a partir dos seus interesses e principalmente para se livrar da cadeia, pode ser que a gente corra o risco, pode ser não, a gente corre o risco de não eleger Lula ou qualquer outra alternativa à esquerda. Porque eu tenho a impressão que a classe média pode ser novamente seduzida pelo canto da sereia e caia naquele canto que vai dizer contra o comunismo, contra a ideologia de gênero. Eu tenho muito receio, porque no fundo, bem-vindo, a gente ainda não conseguiu promover uma discussão profunda sobre a política do Brasil. Então, Dimitri, quer dizer que, querendo ou não, nós estamos no lado certo da história. E, querendo ou não, nós temos que continuar a nossa luta. Né? Sobretudo pela luta pela conscientização, para abrir uma discussão política mais profunda. Não é só fora Bolsonaro. Porque você falou em projeto fascista, né? Não tem projeto. Pior é isso, que este fascista, que não é fascista, que ele é apenas estúpido, ele tem posturas autoritárias e preconceituosas e fundamentalistas, talibanesas, digamos assim, não tem projeto de nação. A ditadura militar de 64 tinha um projeto de nação, desenvolvimentista para o Brasil. Bolsonaro não tem nada disso. Então vamos à luta. Exato. Vamos à luta, companheiro Dimitri. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Para terminar, eu acho que o nosso desafio, bem-vindo, é recuperar a esperança. É dar de novo, nos encher da vontade de voltar a viver com felicidade, com plenitude. Enquanto a sabatina do Aras ontem foi uma chatice, a nossa vida tem que ser muito melhor. Seja pelas nossas lives, nossos bate-papos, seja pelo abraço guardado, que logo a gente vai poder dar nas pessoas que a gente gosta. A vida tem que ter algum sentido. E a nossa luta tem que ser na direção de devolver sentidos às nossas e às vidas de quem a gente pode, de alguma maneira, tocar. Tá certo. Então, viva a vida, abaixo a morte. Viva a inteligência e abaixo a estupidez. Um beijo, Dimitri. Um beijo, companheiros. Beijo. Um abraço. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau.